Projeto de pesquisa. Dados da candidata. Vanessa Cristina da Silva Ferreira. Sinal. Doutorado. Linha de pesquisa. Epistemologia, lógica e teorias da mente. Possível orientador. Dr. Valmir Tomasi Cardoso. Língua estrangeira. Inglês. Tempo integral. Candidato à bolsa, sim. Título: A cultura surda e a astronomia. Tema: a influência da cultura surda no processo de neologismos em língua brasileira de sinais, a Libras. Questão de pesquisa. Podemos chamar de etnoastronomia o conhecimento produzido por surdos na caracterização dos significantes em sua própria língua? Os objetivos dessa pesquisa são demonstrar como a percepção diferenciada do surdo tem influência direta no processo de produção de sinais-termo para o enriquecimento do vocabulário científico em Libras, reafirmar a cultura surda e as epistemologias surdas através da análise dos neologismos relativos às ciências. Justificativa. A escolha do tema foi motivada por todo o conhecimento adquirido no processo de pesquisa durante o intercâmbio em Portugal, onde tive a oportunidade de trabalhar o tema da astronomia com a comunidade surda local, além do conhecimento adquirido ao longo das pesquisas desenvolvidas durante o mestrado sobre a Libras e o ensino bilíngue de astronomia, junto à comunidade surda brasileira. A percepção dos planetas, por exemplo, pela visualidade do surdo, o sujeito que se comunica através da língua de sinais, é de forma diferenciada da construída pelos ouvintes, apesar de partirem da mesma premissa, a semelhança entre estes corpos e aquele que já era conhecido por eles. Enquanto nós, ouvintes, nos comunicamos em uma língua oral, os surdos se comunicam em uma língua visoespacial, com fortes características únicas aos surdos. Reafirmar a cultura surda em mais um viés é de extrema importância para que haja compreensão pela comunidade acadêmica ao realizar pesquisas sobre a área da surdez. Não se pode propor significantes em uma língua que não se tem conhecimento profundo da estrutura, nem achar que esse processo seja algo trivial e pode ser feito de forma leviana. A Libras é uma língua e deve ser respeitada como tal. Por essa e outras razões que serão expostas no referencial teórico, acredito fortemente na teoria proposta nesse pré-projeto e na sua contribuição social tanto com a comunidade acadêmica quanto com a comunidade surda. Referencial teórico. De acordo com o último censo IBGE 2022, cerca de 8,9% da população apresenta algum tipo de deficiência, sendo 1,2% da população pessoas com alguma dificuldade para ouvir. Cerca de 13,5% das pessoas com algum tipo de deficiência. Mas não há dados específicos sobre os tipos de surdez. Essa parcela da população acaba sendo privada de conhecimento por falta de informações acessíveis em sua própria língua. Por algum tempo, os surdos sofreram a opressão do oralismo, onde foram privados de sua própria língua e obrigados a oralizar, pois era o padrão de normalidade imposto pela sociedade, o que gerou grande perda e atraso no desenvolvimento dos surdos em vários países.
Entretanto, em 1960, William Stockel trouxe grande contribuição a comunidades surdas do mundo ao estudar exaustivamente a língua americana de sinais, ASL, American Sign Language. Ele pôde demonstrar que não só a ASL, mas todas as línguas sinalizadas podem e devem ser entendidas como línguas naturais. Xavier, 2022. Destacar que quando a palavra surdo é escrita com letra maiúscula, é para caracterizar a pessoa que tem identidade ou maneira surda de ser. Sendo assim, há estudos que demonstram haver várias identidades surdas diferentes. Existem estudos mais recentes que indicam a existência de até 14 identidades surdas diferentes. Sendo elas surda, surdas híbridas, surda de transição, surda incompleta ou intermediária, surdas flutuantes, surda embaçada, surda de diáspora, surda com AASI, surda com IC, étnica dos surdos, surda urubu-caapó e outras línguas de sinais emergentes, surda negra e surda surdo-cega, que variam de acordo com questões transversais à surdez e à forma de comunicação, onde a Libras pode ser a primeira língua aprendida ou não. E, tendo em conta todas essas variações identitárias, é notório que a sociedade surda possui sua própria identidade, história e cultura, e o reconhecimento disso é parte fundamental para a integração e justiça social dos surdos e ouvintes. Gesser, 2019. A cultura surda é uma cultura autêntica. Então, é se confrontando com a incontestável conclusão de que existe uma maneira surda, deaf way, ou maneiras de pensar, de ver o mundo, resumindo, epistemologias surdas. Por isso, é necessário fazer um levantamento de alguns estudos sobre cultura surda, aspectos relacionados ao conhecimento próprio do surdo, onde encontramos diferentes elementos: visualidade, linguística, família, comunidade surda, associações e organizações, literatura surda e criações e transformações materiais, adaptações. Pois, de acordo com LED 2013, a epistemologia da surdez, expressão cunhada pelo ativista britânico Owen Wrigley, define o campo de pesquisas que remete às conexões entre conhecimento e poder, problematizando os saberes que operam historicamente para estigmatizar e subjugar os surdos, com representações estereotipadas que justapõem a identidade surda à deficiência da audição e da linguagem. Fernandes, página 12. Outro ponto importante é que os significantes em língua portuguesa raramente carregam consigo características reais daquilo que se deseja comunicar, seus significados. Entretanto, isso é algo simples de se atribuir a um significante nas línguas de sinais. Nos sinais icônicos, temos inúmeras características dos significados que podem ser transferidos para os seus significantes. A autora Campelo, 2007, classifica 5 tipos de transferências que podem ser atribuídas aos significantes em línguas de sinais, sendo estes de forma e tamanho, espacial, de localização, de movimento, de incorporação. Um sexto foi classificado por Ramos, 2017, e é a vibracional.
Um exemplo a ser destacado é o caso do planeta Netuno, batizado pelos surdos portugueses como o planeta azul, e também com um segundo sinal fazendo referência à tempestade azul, combinando os sinais de planeta e olho. Para eles, a uniformidade do azul desse planeta é algo muito marcante, e também a presença de uma imagem como um olho se destacando nessa uniformidade. E o sinal foi construído fazendo essa referência. Em geral, encontramos na literatura o planeta Terra como o planeta azul, fato desconhecido por eles. Ferreira, 2019. Essa mesma percepção da cor do planeta o levou a ser batizado como Netuno por ouvintes, fazendo referência ao deus romano dos oceanos. Comens e Kaufmann, 2010. Para os surdos brasileiros, existem também algumas variações. As mais comuns são com uma mão fazendo referência à letra N do nome e a outra representando o planeta. O N passa na frente da outra mão, fazendo referência à tempestade azul. Enquanto o outro sinal faz a mesma referência à tempestade, usando outra configuração de mão. Esses conhecimentos são fundamentais para a criação de um sinalário científico, que seja icônico na medida do possível. A epistemologia, sendo definida como teoria da ciência, ou seja, é a busca de um conhecimento sobre o conhecimento científico, como ele acontece, qual o seu valor e quais os seus fundamentos lógicos. Ramos, 2000, página 15. Linha de pesquisa e interdisciplinaridade. A linha de pesquisa pretendida é a epistemologia, lógica e teorias da mente, ELTM, que estuda os processos cognitivos e afetivos humanos com percepções, raciocínio e representações do conhecimento. Essa linha dialoga com a pesquisa pretendida por se tratar de uma análise do processo de construção de conhecimento a partir de uma cultura específica, a surda, e suas representações em libras, análise das epistemologias surdas relacionadas às ciências. A metodologia a ser aplicada consiste em etapas diferentes de coleta de dados e análise dos mesmos. Inicialmente, é necessário fazer um levantamento bibliográfico sobre os temas cultura surda e etnoconhecimento, para fundamentar melhor a teoria proposta. O segundo passo é estabelecer a base de dados a ser utilizada para a coleta de informações, em Libras, para, em seguida, fazer a análise dos vídeos de divulgações de sinais termos e também dessa análise compreender a base etimológica de criação de sinais. E é fundamental realizar entrevistas com membros da comunidade surda para compreender a percepção dos mesmos acerca dos sinais termos e dos conhecimentos supostamente expressados por eles. Não se pode fazer pesquisas sobre uma língua sem a interação com a comunidade falante dessa língua. Com esses exemplos registrados adequadamente, podemos correlacionar com os fundamentos teóricos e validar a teoria proposta. Nota de rodapé 1. As línguas de sinais são reconhecidas como línguas em vários países do mundo, não sendo consideradas meras linguagens por possuírem todos os elementos equivalentes existentes em uma língua oral.
Por isso, o termo linguagem é inadequado. Nota de rodapé 2. Ouvinte é o termo utilizado para indicar uma pessoa não surda. Nota de rodapé 3. O oralismo é uma metodologia muito defendida a partir do Congresso de Milão em 1880, onde a oralidade era imposta como a única forma de se obter um desenvolvimento cognitivo pleno. Nota de rodapé 4. Aquelas que se comunicam em Libras. Nota de rodapé 5. Nas línguas orais, a iconicidade das palavras pode ser atribuída às onomatopeias, pois trazem consigo o som produzido para nomear o próprio som. Nota de rodapé 6. Forma assumida pela mão ao realizar um sinal em qualquer língua de sinais. Nota de rodapé 7. Expressão que designa um sinal de uma área específica de conhecimento ou do saber.